celestial Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui na sua casa para ouvir. Vem, Senhor, nos falar da sua palavra. Nos dá um bom coração que entende e põe em prática a sua palavra. Tudo remetemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentamos. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos aqui a ver um tema muito importante para todos nós. São coisas que as igrejas do mundo, as igrejas denominacionais, não conseguem entender. Mas creio eu, no domingo, vou explicar o que é igreja denominacional. Muitos dizemos igreja denominacional, pensamos que igreja denominacional são a igreja, os grupos das orações, pentecostais, batistas. Não são. Então, se Deus nos ajudar, domingo falaremos da igreja denominacional, vamos saber quem são. E estamos a falar da era da igreja de Laodiceia. É uma longa viagem, aonde que nós saímos no Bro John. Estão a se lembrar, né? Bro John. Irmão Adriano, está a se lembrar? Bro John. O Bro John viu algumas coisas. Quando voltou para relatar aos outros, ninguém acreditou. Irmão João, do Apocalipse, foi o discípulo mais querido do Senhor. Dormia no peito do Senhor. Lhe queimaram o olho, não morreu. Lhe fizeram tudo, não morria. Tomava a decisão, vamos lhe deitar. Deitaram ele, 2 anos depois, estavam ali os militares a visitar a ilha, encontraram alguém com os olhos. Olha aquele mais velho. É quem? É fantoma. Não, vamos aproximar. Quando eles se aproximaram, é aquele pastor que nós deitamos. Quando lhe deitaram, não tinha nada. Mas naquele dia, lhe encontrava com os olhos. Sabe os olhos, não é? Hoje nós temos os livros, os cadernos. No antigo tempo era olhos. Lhe encontrava com os olhos. Mas, mano, está a fazer o que aqui? Vocês que me deixaram aqui. Sobe, deixa aqueles olhos. Não. Eu vim aqui para fazer um trabalho de escrever nos olhos. Pegaste um daqueles papéis para escrever, aqueles olhos. Deus que me deu. Esse mais bonito é feiticeiro. Ele é um feiticeiro de verdade. Lhe pegaram, lhe meteram no barco. Quando chegou na cidade, a notícia se espalhou. Aquele pastor feiticeiro voltou. Olha a pessoa a correr. Mas está aí andando com os olhos. Pegaste só um. Deus que me deu. Os militares olharam e disseram: epa, pastor, vai sua casa. Vai sua casa. Lhe deixaram livre. Amém. Quando estava para ir, deixa eu ter os olhos aqui como que. Não! Me deu meus olhos. Boa John pegou os olhos até em casa. Quando chegou, os irmãos vieram visitar o John. Ei, irmão! Ei, pastor João! Pastor João! Você mesmo o verdadeiro discípulo. Cristo tinha razão que tu não vai morrer. Amém. Amém. Cristo tinha razão que você não vai morrer. Era a verdade. Agora, John disse: eu voltei, está tudo bem, mas voltei com os olhos. Pegaste aonde? Deus que me imitou. Estava a me dizer, me deu os olhos. Aquilo era quem? A pintora, né? Nem para escrever.
Caneta. Não tinha caneta? Penas. Com aquela tinta aqui. A tinta, né? Tem que eu dou apenas quero escrever. Quem te deu aquelas coisas? Deus te deu. O John nos levou a palavra de Deus. Ditado de Deus. Então, não. Tem aqui 7. Uma para a igreja que está em Éfeso, outro para a igreja no Esmirna, outros para a Tiatira, outros até a Laodiceia. Chamamos o pastor. E o John levou ditado de Deus. Quando chegaram, o John pegou. Então, Laodiceia, Éfeso, bem. Você sabe, né? Carta vem de Deus. Não vai chegar em casa, vai ler no mesmo lugar. Não é assim. Carta vem de Deus. Eu peguei nas minhas mãos, vou para casa sem ler. Não, vou ler mesmo aqui. O pastor de Laodiceia pegou. Do Éfeso também pegou. Ô John, veja bem. O John disse: tem um animal com cabeça, 10 chifres. Ô John, isso aqui. Não! Deus que me mandou escrever. Ô John, isso é brincadeira. Está dizendo a nós que você viu um animal com 10 cabeças, 7 chifres. Você viu alguém meter o seu pé no mar, outros na terra. Isso é de um quê? João, não é de Deus. Devolver. Amém. Amém. É o livro de Apocalipse. Eles não entenderam nada. E ele próprio também, João, não entendeu também nada. Mas uma coisa que ele sabia: não fui eu que escrevi. Deus que me ditou. Eu apenas escrevi. Irmão, isso aqui é uma grande lição para todos nós. Essa coisa é a mesma que aconteceu com Moisés. Pergunta ao faraó. Quando Moisés deitou a vara, tornou-se serpente, faraó começou a rir, chamou os Janas. Vem, e os Janas venham. Olha o que esse aventureiro está fazendo. Fiz que pegou a vara, deitou, tornou-se serpente. Janas olhou e disse: Moisés também, deixa isso. Janas pegou na vara dele, deitou, pum, serpente. Janas correu, pegou também na sua vara, deitou, pum, serpente. 3 serpentes. Moisés e Arão ficaram burros. Arão não era muito preocupado, não. Porque quem ele levou era Moisés. Arão foi ter com Moisés. Irmão, Arão é mais velho. Amém. Porque a coisa que Deus está fazendo, o diabo também o fez. Mas Moisés, como ele tinha visto a Deus na sacerdente, confiava que não fui eu. Eu até não queria nada ir. Eu até neguei morra. Mas ele me disse: se não quer no primeiro sinal, farei a segunda. Agora, vou fazer então o quê? Moisés ficaram. E, graças a Deus, a serpente de Moisés abriu a boca. Começou a engolir. Quando engoliu, Moisés estava bem quieto. Arranca essa serpente primeiro. Glória a Deus. Amém. Porque depois de ver. Para Moisés não era estranho. Para Moisés não era estranho. E são coisas que João viu, que
que nós chamamos 7 eras da igreja. Da forma que ela está. Éfeso, Simeno, Perdão, Tiatira, até o fim. As 7 eras. Essas coisas, irmão querido, não são coisas de Branham e não. São coisas de Deus. A igreja do Senhor, eu estou a repetir. Estou a insistir. Deus é justo. Quando, creio eu, no domingo, veremos uma coisa no domingo. Na sua justiça, Deus dividiu o mundo assim em 3. Nesse período aqui, no primeiro período de 2000 anos, Deus não tinha um povo específico, não. Ali estava a falar no Gênesis, na criação. Quando Adão e Eva caíram, Deus não tinha mais um povo específico ao qual ele trabalhava com ele. Não tinha. Ele trabalhava com todos juntos. Mas não apareceu ninguém que era bom perante a Deus. Quando Deus chama Abraão, até ver o Senhor Jesus Cristo, são 2000 anos. São dois, e desde que Jesus Cristo morreu, até hoje são 2025 anos. Esse tempo aqui é chamado tempo das nações. Deus deve compensar o tempo que ele trabalhou com Israel, deve compensar o mesmo tempo para trabalhar com as nações. E no tempo das nações, esse tempo aqui será dividido em 7 fases. 7 fases significa 7 eventos. Eu dei exemplo de um comboio que sai do Oriente, vai aqui a Sintra. É só uma igreja. Mas aquele comboio vai estacionar no Cacém, vai estacionar no Rio de Morro, vai estacionar em várias estações, mas é só um comboio, um condutor. É assim que é a eras. É só uma igreja que deve atravessar e que começou no Mateus 16, 18. Jesus Cristo falou: edificarei no futuro a minha igreja, e no Pentecoste aquela igreja começou. Amém. Essa igreja vai findar no dia de arrebatamento. Quando o arrebatamento vai acontecer, essa igreja também é. Essa igreja aqui é como uma criança. Nasceu, estava a gatinar, começou a andar, tem a sua história, até que ele envelhecer. Como nós também temos a nossa história, essa igreja também tem a sua história. Na sua história, nós vimos que na primeira fase, Deus mandou Paulo para as nações, para nos ensinar, para nos abrir os olhos, para nos tirar do poder do Satanás para o poder de Deus, para nos tirar das trevas para a luz. Nós tínhamos, alguns andavam com os fios aqui, os outros até hoje andam com os fios aqui no pescoço, proteção. E Paulo vem nos dizer, só temos um protetor, é o Senhor Jesus Cristo. E essa igreja é só uma, é para todas as nações. Irmão, se nós somos verdadeira a igreja de Deus aqui em Lisboa, se Deus tem os seus filhos portugueses, vão vir entrar aqui. Vão vir entrar aqui. Porque o único meio, única maneira para Deus salvar aí para o arrebatamento é só aqui. Amém. Sejam os franceses, japoneses,
africanos, todas as nações, indianos, do Catar, Dubai, todo aquele povo, o Salvador é só um, é o Senhor Jesus Cristo. E se este povo estão a morar aqui, em Lisboa, nessa cidade, são obrigados, se são verdadeiramente filhos de Deus, irmão, vamos começar a ver, vamos começar a entrar um por um. Amém. Antes que Deus feche a porta de Noé, os habitantes assustaram, o leão estava aí lá. Ninguém lhe chamou. Leão entrou. Leão também atrás dele. Não, a seguir. Entrou. Cão também. Quem lhes mandou? E dessa mesma maneira que Deus fez, Ele também fará isso aqui. Amém. E nós veremos isso nos nossos olhos. Amém. Nós vamos ver isso nos nossos olhos para nos servir de testemunho que Deus não mente. Amém. E essa igreja, quando vai avançar, vai até ao arrebatamento. E nós vimos a base dessa igreja está nos ensinamentos do Paulo. Porque antes de construir uma casa, um prédio, a base desse edifício está embaixo da terra. E essa base não é que Paulo é o base também, não. Mas é a mensagem que Deus deu através do Paulo. O homem é falido. O homem morre, mas a palavra fica. E nós começamos a ver as pregações do Paulo. Vimos a pregação. Irmão, se tu não seguir a doutrina, a pregação do Paulo, esquece, nunca tu verás a Deus. Mas sim, vai lhe ver quando? No julgamento. Mas quem concerne o céu, esquece. Quando a Bíblia diz que a mulher não prega, Paulo que o falou. Quando Paulo falou, haja ordem na igreja, Paulo que falou. Quando Paulo falou, todos nós somos irmãos. Nunca leram aqueles versículos. Nunca leram aqueles versículos. Todos nós somos irmãos. E nós vimos aonde vem aquele pensamento de criar a hierarquia da igreja. Nós vimos isso no domingo. A hierarquia que o pastor, depois do pastor de quê? Vice-pastor ou associado, depois de quê? Secretário, depois até colocar o diácono no fim. Essa coisa na igreja de Deus não existe. Vamos ler, irmão Branham disse. Aquele que ator francês exagera a linguagem. L'homme de Dieu. Homem de Deus. Irmão Branham disse, o homem de Deus é o diabo. Irmão Branham disse, o pastor e o diácono são iguais. Não há diferença. O que nos diferencia, você é pintor e eu estou a colocar mosaico. Ok, mais que o outro? Quem é mais que o outro? Você é alfaiata e eu estou a construir a casa. Quem é mais que o outro? Amém. Na igreja de Deus somos todos iguais. E não chama ninguém. Pai, o vosso pai é só Deus. Papá, pastor, não existe. Pastor Evaristo também não existe. O nome dele é
é Evaristo, você é irmão Evaristo. Acabou. Amém. Cada um aqui tem a sua profissão. Você é alfaiate. Irmão Adriano, mecânico. Vou começar a chamar mecânico Adriano. Mecânico Adriano. É bom. Irmão, é bom. E assim que nós fizemos, pastor, pastor, é a mesma coisa. O pastorado é a carga que ele está a levar. Não é o seu nome. O seu nome é irmão Evaristo, acabou. Mecânico Adriano. Mecânico Adriano. Mecânico. Amém. São coisas que Paulo pregou e nós devemos implementar isso. Eu sou irmão Oliveira. Quando me chama irmão, isso é bom. Amém. Sou irmão Oliveira mesmo. Amém. É assim que deve ser. Então, Paulo pregou e nós vimos hoje que Paulo também pregou a vida eterna e o julgamento. Aonde que nós lemos? Paulo estava perante o governador e começou a explicar ao governador as coisas, as maravilhas que Deus fez e que Deus fará. O inferno Deus fará. As maravilhas. Quando começou a explicar ao governador, a lhe explicar, governador, olha, este mundo um dia vai acabar. O céu existe. Se não acreditar, vai ao inferno. O inferno é quê? No fogo, sim. O governador diz, para. Não estou disponível para isso hoje. Vai. Lhe deu medo. Aonde que nós lemos? E discorrendo ele sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre a justiça vindoura, feliz, ficou com medo. São pregações que dão medo. Mas isso não nos dá medo, a nós cristãos nos dá alegria. Amém. Lhe deu medo e lhe basta. Por enquanto, vai sonhar, vai. Depois, vou te chamar. Nunca mais lhe chamou. Amém. Então vai lá pensar, se ele explicar o fogo, ele vai lá. Mas se fugir da explicação, você vai lá. Melhor é ouvir, mas o feliz afastou Paulo, vai. Quando terei tempo, chamarei quando houver oportunidade. E nunca também tem mais oportunidade de chamar o Paulo. E nós dissemos, vamos ler no Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Olha, porque não temos mais tempo. Hoje é quinta-feira. Romanos 6, 23. Irmão Benedito. No quarto, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O salário do pecado é a morte. Essa morte aqui, não vou explicar hoje. Essa morte aqui, que se trata aqui, não é de meter no caixão, não. É a morte mesmo, da forma que você está aqui, mas você já morreu. Amém. Essa morte aqui não é que não está a respirar. Já não. Lhe meteram no cachorro, não. Essa morte aqui, você está a respirar, está a viver, mas és morto. Amém. E as obras dessa morte se encontram no livro de Gálatas. Você quer ver que se tu és morto, pode verificar Gálatas 5. Gálatas 5. Diz a 9 até 21, mas não vamos ler.
Você sozinho pode ir lá verificar para ver se você está vivo ou já morreste. As almas que estão na prisão hoje, veja lá aonde que a sua vida está. Mas eu vou ler no Marcos 16, 15 até 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse grande pecador de Galatas, o evangelho, quando é pregado, é para que a pessoa possa crer. Se você não crê no evangelho, és morto, percebam bem. Porque pode ser um bocadinho complicado, mas eu vou tentar explicar de uma forma. Quando alguém está vivo assim que estamos, né? Assim que estamos, quem se encontra com ele, o que está escrito no Gálatas 5, 19 até 21, essa pessoa é já morta. É aquilo que a Bíblia chama. Quando alguém que nós chamamos morreu, a Bíblia chama dormir. Amém. Aí nós temos Jesus Cristo perante ao túmulo de Lázaro. Disse: está a dormir. Quando a pessoa está assim, ele já morre. Já morre. E quando nós chamamos que ele morreu, significa para Deus que ele se separou com a natureza. Mas ele está vivendo. Ele está vivendo, mas se separou com a natureza. E quando ele se separa com a natureza, só temos dois sítios onde que a pessoa pode ir. Na quinta dimensão ou na sexta dimensão. A quinta dimensão chama-se o sepulcro. Chama-se o inferno. Chama-se Hades. Chama-se lugar de tormento, né? Lugar de tormento. Quando a pessoa já é morto, mas está a andar. Morreu como? Com os pecados. Mas está a esperar ainda, está a fazer filho. Mas já é morto. Agora, quando ele descansa agora, se separa com a natureza, nunca mais verá essa natureza, mas ele está a viver. E ele desce. Logo que a pessoa, né? Vou só dizer numa linguagem que nós usamos muito. Quando a pessoa morre fisicamente, quando naquele último segundo a separar a vida e a morte, logo seu pecador vai no inferno. O inferno é o fogo. Vamos lá ver. Vamos no Lucas 16. Corre Lucas 16. Lucas 16. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. Significa, esse homem era rico. Agora, também vou tirar uma mala interpretação, um mal evangelho, né, que nós temos. Esses versículos
se liga também no Mateus 5. Aonde que está escrito, em Mateus 5 disse, bem-aventurado, ali está, Mateus 5, Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas as pessoas dizem, bem-aventurados os pobres. E quando aqui Jesus Cristo está se referir do rico, as pessoas pensam que os ricos vão no inferno. Não é assim. As pessoas pensam que os ricos vão no inferno e os pobres vão no céu. Quem já ouviu isso? Não é assim. Quando a Bíblia fala do rico, está a se referir um de Samuel, se não me engano, o 2 de Samuel, não estou a ver bem o próximo capítulo, aonde que, quando o profeta Natan foi ter com Davi, quando Davi tinha muitas mulheres, deixou as suas mulheres e foi ter com a mulher do seu soldado. Quando Deus mandou o Natan para ir lá, falou a Davi o seguinte: Davi, Deus me mandou ter contigo. Qual é o problema? Lidei disse a ele: havia um rico. Quando a Bíblia fala do rico, fala-se alguém que tem muitos espíritos. Amém. Mateus 5 disse: bem-aventurado os pobres em espírito. Pobre espírito é aquele que tem só um espírito. Ele é pobre. Amém. Éfeso 4 disse: temos vários ministérios, mas um só espírito. Mas havia um maluco também na Bíblia, cujo Jesus Cristo foi para expulsar aquele demônio. Cristo lhes perguntou: quem é o vosso nome? Ele disse: somos uma legião, somos muitos. Quem tem vários espíritos, ele que é rico. Esse rico que se trata aqui, no Lucas, não tem nada a ver com a vida social do mundo, não. Tem a ver com quantos espíritos que você tem. Não sei se me fez entender. Quem tem muitos espíritos, a fofoca é o espírito, a prostituição é o demônio. Você é rico. Amém. Você é rico. O pobre é aquele que tem só um. Qual é o espírito? O Espírito Santo. Amém? Passamos. Para tirar a confusão que são os ricos que vão no inferno. Não. São os ricos em espírito. O pobre em espírito somos nós. Razão para a qual Jesus Cristo falou em Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Amém. Então, e esse homem aqui morreu. Vamos lá. E vou sobre o assunto no versículo 22. Aconteceu que o mendigo morreu. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seno de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E na Bíblia, aqui na minha Bíblia, pode lançar aí, versículo 23. E 23. Não, vou dizer na 22. Veja aí no fim. Lucas.
Lucas 16, 23. Essa é a mensagem do último tempo. Essa é a mensagem. Pregamos a versão original, palavra por palavra, da forma que o dono o mandou. Quando ele fala do pobre, não tem nada a ver com a vida social. O Filho de Deus pode ser rico. Não significa que ele vai no inferno. Não. São os nossos bens. O rico é aquele que tem vários espíritos. Amém? Irmão, quem tem outra versão? Queria diferenciar aqui a palavra. A irmã tem a Bíblia? Sim, é a mesma versão. Ok, tá bom. Começa assim. Olha, no fim do versículo 22, está escrito o seguinte: e rico e foi sepultado e no Hades. Viste aquilo? Hades. E irmão, aí está escrito o quê? Hades. Em que mais vai isto? 23 no princípio. A primeira palavra. Irmão Adriano, está escrito no. Só 23 no princípio mesmo. Hades também. No tormento. Tormento. Hades. Aqui está aqui. E a começar do seu. Isso não é Lucas, não. É Lucas. 16. Toda hora já está. Ok. E aqui está no inferno. Viram, né? Quer dizer, o inferno, tormento, Hades, sepulcro, é só uma coisa. São linguagens diferentes. Amém? Não pensa que quando a pessoa morre, está esperando o inferno. Não. Não. Olha, vamos lá embaixo. E no Hades, ergueu os olhos, já estava a sofrer. No sepulcro. Estando em tormento. Estão vendo? Quando a pessoa, logo que ele morre, ele vai no inferno. E esse inferno, irmão, não vai sair agora e não vai ser julgado hoje. Porque deve esperar ainda arrebatamento acontecer. Esperar reino de 1000 anos. Só depois que vão te tirar para te julgar. É fácil isso. É fácil isso. Por isso, o Félix disse: vamos, deixa as coisas, vai. É duro. Vou te chamar depois. Mas é assim. Irmão, se morrer hoje, quem quer seja, Papa da Roma, presidente, ministro, pobre como rico, se morrer como pecador, logo a se separar, foi o inferno. E Deus está te controlar a te ver. Nós não vamos te ver. Porque esse rico aqui viu também Abraão. Significa que ele deve viver. Amém. Ele deve viver. Porque ele viu. Ok, vive? Que vive? Ele se separou com a natureza, mas estava a viver. É aquilo que é chamado o inferno. É aquilo que é chamado inferno. Agora, esse inferno, quando a guerra entra, vai sair da quando é? Amém. Ali nossa Bíblia diz que é abismo. Abismo é um buraco sem fundo. Quer dizer, você cai, começa a enrolar com fogo, a gritar, até vai chegar o versículo que nós vamos ler para te salvar. Também vai te salvar. Vamos.
Mateus, não, Apocalipse 20, 11, 13. Corre mesmo, temos 5 minutos. Vamos acabar aí. Apocalipse 20, 11. Está aí. Vi também um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiam à sua presença e não foi achado lugar para ele. Vai, 12. Vi os montes grandes e pequenos e mediante a trono e abriram-se alguns livros. Veja, apareceu aqui os livros. Essa pessoa que morreu hoje vai ressuscitar aqui. Aqui, no Apocalipse 20, 12. Quando? Depois do milênio. Quando ele ressuscita, Deus vai abrir os livros. Os livros também, temos lá alguma coisa, mas não vamos conseguir falar hoje. Lembrai-vos dos livros. Vos falei, o Cornélio também estava escrito a sua boas obras. Mas aqui ele não apareceu. Esther também estava a escrever a sua boas obras. Mas ela aqui está mesmo tá. Porque aqui abriram-se outros livros. O livro da vida. Está vendo? Tem aqui 2 livros. Um livro, os livros das obras. Das obras, vamos lá encontrar Nicodemos. Porque Nicodemo morreu pagão, mas fez alguma coisa boa para Deus. O que ele fez? Foi procurar Cristo à noite. Naquela obra, quando vai ressuscitar aqui, Cristo vai lhe julgar. E outro livro é o livro da vida. Nos livros existem 2 livros. Um livro é da vida, outro livro é da vida do Cordeiro. E aqui, o livro da vida do Cordeiro não apareceu. Por que não apareceu? Veremos isso aqui depois. Não sei se está sendo complicado. Está sendo complicado. Né? Então, veremos aqui depois. Esse livro que foi julgado aqui, quando abriram o livro, começaram a julgar, a sentença vem no Mateus 25, 41. A sentença desse julgamento aqui vem no Mateus 25, 41. Então, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: maldito, afastai-vos de mim para o fogo eterno. Esse fogo eterno, a tradição está errada. O fogo não pode ser eterno, perpetual. É um fogo perpetual, não é fogo eterno. O que é eterna é alguma coisa que não começou. Mas o fogo começou. Quando Satanás se rebelou, assim que o fogo começou. Então o inferno não é eterno, é perpétuo. É perpétuo, significa que vai demorar tempo, mas não será eterno. Está a ser difícil, creio que vou parar aqui para explicar mais um caso, em vez de avançar. Ou não é assim? Continua. Ok. Quero dizer o seguinte: quando a pessoa morre, vai no inferno. No inferno, vai ficar lá, vai esperar primeiro o arrebatamento aconteça, ele não vai ressuscitar. Ficou. Os santos vão passar 1000 anos, ele não vai ressuscitar. Vai ficar. Vai aparecer no Apocalipse 20, 12. Para ser julgado. Depois de ser julgado, a sentença está no Mateus 25.
Não! A sua exame para não ficou. Sai. Vai para o inferno. O que vai acontecer agora? Apocalipse 20, 15. Lembra até 13, né? Vamos continuar 14 e 15. Apocalipse 20, 14. E a morte, veja, irmão, não temos tempo para explicar essas coisas. A morte e o inferno são duas coisas. Mas nós dizemos no princípio, o inferno é o sepulcro. E aqui a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Tornou-se três coisas. A morte e o inferno. O inferno já entendemos, não é? Agora, essa morte aqui é que o lago do inferno é aonde o Satanás vão naquele fogo perpétuo. Mas essa morte é o quê? Amém. Essa morte aqui, pega só nessa palavra, ficam só mesmo na confusão, mas guardam só. Essa morte aqui é o quê? A irmã é terrível. É terrível as coisas que está se passando no nosso tempo. É difícil. Mas a morte, nós dizemos, essa morte aqui são pessoas que estão vivas. Não são pagãos. Porque o pagão já é perdido. Amém. Amém. Irmão, vamos parar por aí. Para nós, o feliz fez que? Fugiu. Quando ouviu essas coisas, disse: Pai, volta àquele versículo. Atos 24, 25. Atos 24, 25. Atos, irmão, ele pode ler. E discorrendo ele sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro, Félix ficou com medo e respondeu: Basta por enquanto, retira-te e eu te chamarei quando houver oportunidade. Amém. Agora é o nosso tempo. Quem vai despachar o Senhor? Não, essas coisas não. Deixa eu ir para depois. Amém. Amém. O conhecimento é bom, mas praticar é melhor. Vai falar no teu tio. Fala na tua tia. Se fosse emprego, estão a pagar 2.000. A saída daqui, todos os dois vão pegar os telefones. Olha, corre! Diz aonde o povo pega transporte nessa noite e chega amanhã. Lisboa. Por quê? Tem um emprego de 2.000 euros. Não será assim. É assim. O teu irmão que está no Coimbra vai lhe chamar essa noite. Venha! Agora isso é a vida eterna. Papá, se você morrer agora, as pessoas pensam que o inferno virá. Não! Não! Quando você morrer agora, o inferno começa. Começa. Mais de 1000 anos a te queimar. Isso é uma notícia mesmo? Não. Que Deus nos ajude e vamos avisar. Amém. Amém. Que assim possamos viver a palavra do Senhor. Essas coisas são terríveis. Somente
Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Oh, Ele o Rei, Senhor, o Senhor, aleluia. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor, o Senhor. Vamos todos agradecer a Deus, poetas. Nosso Pai, nosso Deus, Pai, nossa Senhor, Senhor Pai Celestial, agradecemos